Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais uma manhã que o Senhor Ele já fez. Mais uma manhã regada pela bondade, pela presença de Deus, pelo amor dele sobre as nossas vidas. Mais um dia cheio de alegria. Eu não sei como você acordou, como você está no dia de hoje. Mas hoje é mais um dia que o Senhor Ele já fez e nós temos muitos motivos para poder agradecer a Ele. Então, se você está chegando agora, já dê o seu bom dia para o seu coleguinha do lado. Dá bom dia para o seu coleguinha. Declara uma bênção sobre a vida daqueles que estão aqui também assistindo essa live. Compartilha comigo a palavra que está no seu coração. O que tem queimado aí no coração de vocês? Qual que é a palavra que tem sustentado vocês por esses dias? É ânimo, é fé, é alegria, é determinação, é intensidade? O que tem queimado aí no coração de vocês? Pois é, vocês são um povo escolhido. Que vocês possam mesmo nessa manhã, não só aqui nessa live, mas que vocês possam fazer a diferença aonde vocês chegarem. Olha, fé. Lídia tá com fé. Lila é ânimo. Bom dia, Raíssa. Deus te abençoa. Amém. Glória a Jesus. Bom dia, Simone. Deus te abençoa. Nós temos muitos motivos, né? Para poder começar o dia agradecendo ao Senhor. Deus abençoe a todos. Amém, Renatinha. A Bianca tá com a palavra determinação. Amém. Por que eu tô perguntando sobre a palavra que está no coração de vocês? Porque quando a gente vai vivendo as circunstâncias da vida, a gente vai vivendo o nosso dia a dia, nós precisamos de uma palavra que vai nortear o nosso dia, uma palavra que vai nortear a nossa semana, para que a gente não caminhe sobre a palavra do nosso irmão, sabe? Para que a gente não caminhe debaixo da palavra do outro. Às vezes você está passando por um momento difícil, igual, por exemplo, eu tenho uma amiga, chegou na minha vida tem pouco tempo, mas muito querida, e Deus deu para ela a palavra para que ela seja forte e corajosa e não desanime. Essa era a palavra que Deus tinha dado para ela não parar no meio da caminhada. Só que se eu pego a palavra dela e vou querer viver a palavra dela, talvez não é o tempo de eu ser forte e corajosa nesse momento. Talvez esse momento eu possa chorar, esse momento eu possa deitar nos braços do Pai e falar: Deus, eu não vou ser forte agora. Eu vou ser simplesmente a sua filha que vai deitar no seu colo e vou ficar aqui. E talvez a sua palavra é alegria, só que tem gente chorando, que precisa de ter fé, que precisa de ter esperança. Como que a pessoa que precisa de fé e esperança, ela vai viver a sua palavra que é alegria? Então, quando nós temos uma palavra norteando a nossa semana, o nosso dia, as coisas ficam mais fáceis, porque independente do que acontecer, você tem uma palavra sustentando ali a sua vida. Então, peça palavras ao Senhor, peça direcionamento para Deus, peça para que Ele fale com você uma palavra e que aquela palavra ela possa nortear a sua vida. Eu estou lendo 2 Samuel capítulo 6 e está no momento em que Davi ele vai estabelecer o seu reinado e ele vai trazer a presença de volta. Diante de tudo que Davi ele tinha feito, né, a arca não estava na cidade onde ele morava, a arca ainda estava perdida e guardada na casa de Abinadab. E ele vai trazer de volta a arca, porque ele entendia que a arca era a presença de Deus. E aí eu estava lendo aquilo, e eu falei assim: Deus, olha isso, o relacionamento de Davi não começa naquele momento onde ele está estabelecendo o seu reino, mas começou há muito tempo atrás, quando ele ainda era pastor de ovelhas. E por isso ele se comporta dessa maneira, de buscar a arca, de fazer questão da presença, de entender, né, quem Deus é, e está no lugar correto que Deus tinha colocado ele.
E aquilo começou a falar muito no meu coração sobre relacionamento, sobre intimidade com Deus, sobre a intensidade de nós sermos amigos de Deus. Porque só assim nós vamos entender o valor da presença. Davi, ele entendia por esse motivo, porque o relacionamento dele com Deus não começou diante de um reinado. O relacionamento de Davi e Deus começou quando ele ainda era um pastor de ovelhas. E aquilo ficou muito no meu coração. Intensidade no relacionamento com Deus. Essa é a palavra que tem norteado aí a minha semana. Então, precisamos de uma palavra direcionada para guiar a nossa semana. Amém? Amém, amém? Tem mais alguém que quer compartilhar a palavra da semana? O que está vivendo? Compartilhem comigo. Nós já vamos orar e vamos começar a nossa leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 19. Mas antes eu queria te lembrar, sabe? Respira fundo, agradeça. Lembra que não é só mais uma live, mas eu vejo isso aqui como um encontro com a palavra. Sabe? Nós temos um encontro com a palavra, onde ela vai transformar o nosso coração, onde ela vai nos direcionar, vai nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. E que o Espírito Santo, ele ache mesmo lugar aqui, em nosso meio. Amém? A Adri está com a palavra de disciplina. Amém. É isso. É isso. Se você pode, feche seus olhos agora e nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Não tenho uma palavra, mas ontem eu tive a minha esperança renovada e creio que é Deus agindo. Amém, Maíra. Amém. Amém. Talvez a sua palavra seja a esperança, né? Amém. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor nesse momento. Sei que a gente passa pouquinho tempo juntos, mas que nesse tempo você consiga conectar com o Senhor, que você consiga mesmo receber aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Deus, nesta manhã nós queremos Te louvar. Nós Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus exaltado, Deus bendito, que manifesta e faz todas as coisas. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo fôlego de vida, por mais um dia que iniciamos na Tua presença e agradecemos as misericórdias do Senhor que se renovaram sobre a nossa vida. Obrigado por ser tão paciente com a gente, Pai. Às vezes quando o Senhor vai nos ordenar algo, pedir algo, e a gente ainda tarda no executar. Nos perdoa, Pai, por às vezes ouvir a Tua voz e não obedecer aos Teus comandos. Nos perdoa, nos conecta nessa manhã com o Senhor e nos ensina a ser melhores do que ontem. Que nós possamos mesmo ter a fé, a esperança, o ânimo, a alegria renovados no Senhor. Que possamos mesmo ser fortes e corajosos diante das circunstâncias que temos enfrentado. Nesta hora eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que nos conduza pela leitura desta palavra, que Ele nos dê discernimento e sabedoria, para que possamos mesmo extrair dela tudo quanto o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Que haja mesmo, Deus, uma porção do Senhor sendo derramada sobre cada casa, sobre cada família aqui representada. E que Satanás não ache espaço no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém. E amém. 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 Vamos lá. Tema para a live de hoje. Eu coloquei aqui o tema, tá no título. Ninguém pode parar os planos de Deus. Ninguém, tá? Coloca isso na mente de vocês. Ninguém pode parar os planos de Deus. Se Deus estabeleceu algo para a sua vida, se Deus estabeleceu algo para a sua história, saiba que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles não podem ser interrompidos na sua vida, uma vez que Deus já determinou, tá? Nós vamos ler um trecho aqui, o capítulo 19. Nós vamos ver tudo que Davi ele tem enfrentado, tudo que ele tem passado, depois de vencer ali o gigante Golias.
Quando ele vence o gigante Golias, na mesma hora as pessoas elas vão agradecer, as pessoas vão ficar maravilhadas, porque Davi, ele teve coragem, ele teve ousadia, ele teve uma intrepidez de vencer o gigante, de lutar e guerrear com aquele gigante, sabendo que Deus estava com ele. Mas pós-vitória, Saul não ficou feliz. O semblante de Saul, eu creio que deve ter mudado na mesma hora, quando ele começa a escutar as canções dizendo que Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares. Aquele momento sobe uma inveja no coração de Saul e ele começa agora a tentar matar Davi. Porém, Davi não foi levantado por homens. Davi não foi levantado conforme a vontade humana. Davi, ele tinha sido levantado conforme a vontade de Deus. E se Deus disse e estabeleceu que Davi seria rei, aconteça o que acontecer, Davi seria rei. E da mesma maneira, eu vou trazer isso para a nossa vida. Eu não sei quais são as promessas de Deus para você. Eu não sei quantas palavras já foram liberadas de Deus para a sua vida, porém ainda não se cumpriram, porque talvez está no tempo de espera. Mas saiba que vai acontecer aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida como palavra, vai acontecer, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, sabe? Deus, ele não volta atrás com a sua palavra. E nenhum levante de Satanás vai parar aquilo que Deus já projetou para a sua vida. Saiba que todos os dias da sua vida já está escrito no livro de Deus. Não tenha nada que está fora do controle do Senhor. O nosso papel hoje é confiar e descansar. E eu entendo algumas pessoas que não conseguem nem confiar e nem descansar que Deus está operando. Porém, eu sempre falo aqui na live que descansar em Deus, confiar em Deus, é fruto de um relacionamento. Se nós não temos relacionamento, nós não conseguimos confiar. Se eu viro para vocês e pergunto assim, gente, alguém aqui tem 5 mil para poder me emprestar? Aqueles que são íntimos meus, aqueles que são amigos perto, que caminham comigo há mais tempo, pode ser que me empreste, se tiver esse dinheiro na conta. Porém, se você chegou aqui na live hoje pela primeira vez, você não me conhece e você quer, você tem o dinheiro para poder me emprestar, você não vai me emprestar. Por quê? Você ainda não me conhece, você não tem relacionamento, você não consegue ainda confiar em mim, sabendo que eu vou pedir 5 mil emprestado e eu vou te pagar no tempo determinado. Você não me conhece, então não consegue confiar. Eu não. Quem que é Raira? Eu acabei de entrar na live dela, eu não sei quem que é essa pessoa, eu vou emprestar um dinheiro para ela? Isso é fruto de relacionamento. Mas quando nós temos relacionamento, nós emprestamos, né? Nós nos doamos porque nós confiamos naquela pessoa. Outro exemplo muito bom é o fato de dormir no carro. A gente consegue dormir e descansar no carro, sendo passageiro em uma viagem, quando a gente está com alguém que a gente conhece. Isso faz com que a gente descanse, que a gente durma ali naquele banco do passageiro. Porém, se a gente não conhece o motorista e a gente vê que a direção está perigosa, você não vai dormir. Você vai ficar inquieto, você vai mandar a pessoa ir mais devagar e ele vai descendo, né, ladeira abaixo. Você vai falar, olha, por favor, não corre, tô preocupada. E N coisas mais. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Se você não sabe quem é Deus, se você não tem intimidade com Ele, nem relacionamento, se Ele nunca falou nada com você, se Ele nunca manifestou nada a você, como você vai confiar e descansar em um Deus que você não conhece? É muito difícil. É muito difícil você confiar em alguém que você não conhece. E eu falo que uma das causas de muitas pessoas não confiarem que Deus está movendo e fazendo na vida delas é o fato delas não conhecerem a Deus. Eu não conheço, eu não consigo confiar. Mas se eu conheço a Deus, se eu tenho relacionamento com Ele, se eu tenho intimidade com Ele, eu consigo confiar e descansar. Sabendo que Ele está trabalhando, sabendo que Ele está se movendo, sabendo que a minha vida está em segurança nas mãos dEle. Esse é o nosso Deus. Gente, Ele não quer isso para uma pessoa apenas. Ele não quer desenvolver e mostrar proteção, cuidado somente para uma pessoa.
Esse é o desejo de Deus para com todos nós. Ele anseia que a gente entre no descanso do Senhor. O descanso do Senhor é você dormir e saber que Deus está fazendo, que aquela causa com o filho problemático vai ser resolvida com o Senhor, quando você entrega e descansa que Deus está cuidando, que a sua situação financeira está nas mãos de Deus e que Ele é poderoso para abrir porta e fechar porta. Que a enfermidade não vence Deus, mas é Deus que vence toda a enfermidade e Jesus ele já venceu todas elas. Não tem nenhuma que Jesus não tenha vencido. Então todas as coisas Deus tem o controle. O problema é que às vezes o nosso coração ele entra em lugares de ficar inquietos, olhando para o futuro, preocupado acerca dele. Nós precisamos entrar nesse lugar de descanso em Deus e confiar que Ele está movendo, que Ele está fazendo. Amém? Você pode escrever assim: eu confio plenamente no Senhor. Escreva e determina isso: eu confio plenamente no Senhor. Raira, eu não tenho relacionamento, eu não conheço Deus, eu quero descansar. Eu vou te recomendar a ler os evangelhos. Por quê? Hoje nós não conseguimos ver a Deus. Mas Jesus disse, quando os discípulos perguntaram para ele: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu para os seus discípulos dizendo: aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, se você não conhece quem Deus é, se você não sabe como Ele age, se você não sabe nada acerca dele, eu te convido, ainda nessa manhã, começar a ler os evangelhos. Começa pelo Evangelho de Mateus, depois você vai lá para o Evangelho de Lucas, lê João, lê Marcos, e aí nós vamos descobrir um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus misericordioso, um Deus de provisão, um Deus que é calmo, humilde, manso, e N coisas mais, e que Ele tem o seu tempo de operar todas as coisas. Leia os Evangelhos e saiba quem Deus é. Só assim nós vamos conseguir confiar plenamente no Senhor. Ainda que não estamos vendo, ainda que o caminho, a visão possa estar turva, nós confiamos plenamente no Senhor, porque nós o conhecemos. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 19, com a vida de Davi. Davi, ele tinha tanto relacionamento com Deus, que quando o assunto era confiança, ele vai escrever os salmos e dizer: Deus, você, o Senhor é o meu refúgio. Deus, o Senhor é a minha fortaleza. O que significa você é a minha fortaleza? No passado, as cidades elas não eram nem todas muradas, mas uma cidade fortificada era uma cidade que tinha muros altos e não conseguia entrar nessa cidade. Então alguém para atacar essa cidade teria que ter estratégia, teria que ter armamento e muitas coisas mais. Então quando ele declara: você é a minha fortaleza, ele sabia que Deus estava cercando ele com um nível alto de proteção. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos cerca com muros altos de proteção. Amém? Vamos lá ler o capítulo 19. Se você pode, abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel 19. Nós vamos começar a ler aí a palavra de Deus. Tem alguém que está nessa live pela primeira vez? Se você está nessa live pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Tem alguém que está novo por aqui? Se você está chegando agora, bom dia, que Deus te abençoe. Nós vamos ver no capítulo 19, do verso 1 até o verso 7, nós vamos ver a força de uma amizade e de uma aliança. Josinha, seja bem-vinda. Mila, seja bem-vinda. Coisa boa ter vocês por aqui, viu? Fabi, deixa eu ver, Fabi Vilela, seja bem-vinda também, viu? Coisa boa. Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe vocês. Larissa, Larissa, não sei se eu falei certo. Nós estamos, meninas, vocês que são novas por aqui, nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, e nós estamos no livro de 1 Samuel, pouco depois ali de
Davi vence Golias, um episódio clássico, né, que a maioria das pessoas sabe. O momento aqui nós lemos no capítulo 18, Saul se levanta com uma inveja muito grande da vida de Davi, porque as pessoas falavam que Saul matou milhares, porém Davi centenas de milhares. E eu falei na última aula, falei na última live nossa, o quanto que às vezes as nossas vitórias, elas vão causar e despertar uma inveja muito grande na vida do outro, sabe? Raira, eu sou da VV, primeira vez acompanhando a live. Que coisa boa, Adriana, seja bem-vinda por aqui, viu? Você é bem-vinda aqui. Estará convidado toda segunda, quarta e sexta. Nós temos live devocional. E temos um grupo também no WhatsApp. Então esse é o cenário. Davi, ele agora está sofrendo ameaças de morte por conta da inveja de Saul. Ele vai começar a sofrer várias perseguições. E eu falei, gente, na segunda-feira, que do tempo em que Davi ele foi ungido rei, até o momento que ele vai entrar, vai tomar posse do seu reinado, se passaram aí 15 anos, porque a Bíblia fala que ele tinha mais ou menos uns 15 anos, ele era o mais novo da sua casa. Pelos estudos, a gente chega na idade de 15 anos que Davi tinha. E ele só vai tomar posse do reino quando ele vai fazer 30 anos de idade. Então são 15 anos de treinamento. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, eu não consigo ainda me envolver em nada no ministério, eu não consigo passar o que eu aprendo da palavra de Deus, eu leio e não aprendo nada, não absorvo nada, Deus não vai me usar em lugar nenhum. Saiba que existe um tempo de treinamento, existe um tempo de fortalecimento de caráter, existe um tempo que Deus ele vai moldando as nossas estruturas para que a gente exerça com êxito aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E saiba que a sua estrutura familiar faz parte disso. Se você teve abandono dos seus pais ou não, faz parte da sua história. É bom vir de um cenário onde a gente não foi criado com pai, com mãe, com uma estrutura familiar perfeita. É bom isso? Não, não é bom. Mas saiba que isso faz parte da sua bagagem, faz parte da sua estrutura para você operar no chamado que Deus tem para sua vida. Então, lembre-se, os planos de Deus não podem ser frustrados, independente do lugar onde você está. Talvez dentro de um relacionamento abusivo, talvez apanhando de alguém, você vai orar ao Senhor, falar, Deus me livra disso, eu preciso sair desse lugar, eu preciso romper para executar aquilo que o Senhor um dia sonhou para mim. Talvez um cenário de traição, talvez um cenário de foi mandado embora do trabalho, e aí você está se perguntando, Deus, por quê? Se hoje a sua posição é perguntar a Deus por quê, lembre-se que Deus não perdeu o controle da sua história, tá? Só basta confiar e entregar que Ele vai mover. Amém? Vamos lá. Capítulo 19, versículo 1. Saul instigou seus servos e o seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os seus planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar e se esconder. Pedirei ao meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo que conseguir descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra o seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre o ajudou quando pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião que ele se arriscou a vida para matar um guerreiro filisteu? E assim o Senhor deu grande vitória para Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então, por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Nesse primeiro momento, a gente vai ver aqui uma amizade fortalecida. Eu vejo também uma aliança e como Deus usa amizades e alianças para nos livrar
de alguns episódios da nossa vida. Jonatas, ele tá num momento intercedendo por Davi e falando: pai, por que você está querendo matar Davi? Ele arriscou a vida dele para matar um gigante filisteu. Ele sempre foi fiel a você. Ele é um homem inocente. Por que você quer matar Davi? E naquele momento, ali a gente vê um poder de uma intercessão. Não sei se vocês sabem, mas nós temos vários tipos de oração. E uma das orações conhecidas é a oração de intercessão. Há um poder na intercessão. Talvez você está do lado, como Davi, sofrendo uma perseguição, sofrendo um momento difícil na sua vida, e você precisa hoje da intercessão de pessoas. Ali você vai contar e compartilhar com seus amigos para que eles orem com você. Ou talvez você está num momento muito bom da sua vida e você vai ser intercessora, intercessor de alguém. O papel nosso é observar situações à nossa volta e saber como nós podemos ajudar os nossos amigos. Talvez você tenha um amigo, uma amiga querida, né, que está passando por um momento difícil e você não está nem sabendo. Porque não perguntou, porque não teve interesse de saber como a pessoa está. Eu falei isso outro dia com uma amiga minha e falei assim: olha, as pessoas acham que elas não são interessadas de verdade na vida da gente. O mundo está se tornando cada vez mais egoísta, mais amantes de si mesmo, porque as pessoas perguntam: como você está? E dependendo da forma como você responde como você está, elas não fazem nada com a informação. Na época que meu cabelo começou a cair e que eu não estava bem com a saúde, eu estava tendo que olhar os rins e tudo mais, as pessoas perguntavam pra mim assim: Raira, como você tá? Eu disse: não tô bem não. Não tô nada bem. Não, tanta coisa acontecendo comigo, meu cabelo tá caindo, isso, nanana. E eu vomitava assim todas essas informações pra pessoa, pra me ver como a pessoa ia reagir. E a pessoa falava assim: nó que tenso, hein? E seguia a vida. Nó que ruim, hein? Vida que segue. E aí eu falo que quando as pessoas, algumas delas, tá? Pergunta pra você assim: como você está? Oi, tudo bem? Faz parte mais de um protocolo, de uma educação, do que de fato querer saber como a pessoa está. Então, se você é a pessoa que pergunta: oi, tudo bem? Quando a pessoa te responder, sabe? Faça algo com aquela informação. Libera uma palavra de ânimo, encoraje aquela pessoa, faça uma oração por ela, porque sermos só mais um que vai perguntar: tá tudo bem? Para responder com: nó que tenso, nossa, que triste, sabe? Isso não marca as pessoas, isso não mostra que nós somos diferentes, que nós carregamos a seiva de Jesus dentro de nós. Se nós estamos numa videira verdadeira que é Jesus, nós precisamos nos comportar como Jesus. E será que Jesus ele ficaria indiferente diante de uma pessoa que não está bem? Então nós precisamos mostrar que somos diferentes. Aqui temos uma amizade entre Davi e Saul, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. E Jonatas ele está se posicionando e falando: pai, não faça nada com Davi. Ele começa a interceder por ele. Então eu quero colocar uma tarefa para vocês no dia de hoje. Você que está aqui me assistindo, você tem uma missão de mandar uma mensagem para um amigo seu, uma amiga sua, e perguntar se está tudo bem. A pessoa pode te responder assim: está tudo bem, graças a Deus. É uma resposta clássica. Oi, tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Resposta automática, resposta clássica, sabe? Eu não respondo assim na maioria das vezes. Se alguém me pergunta: oi, Raira, tudo bem? Está tudo bem, acabei de tomar um café. Ah, tá tudo bem, Raira? Estou tudo bem, estou indo almoçar. Raira, tá tudo bem? Não, não estou bem, estou indo fazer exame. Eu respondo dessa maneira, porque pra mim é uma verdade. Se eu entendo que, se aquela pessoa está me perguntando se eu estou bem, eu tenho por obrigação responder como eu estou bem. Se eu estou, se eu não estou. Sabe, eu falo isso independente de quem seja. Lógico que se a pessoa não tem intimidade comigo e ela está perguntando por educação, eu vou falar assim: tá tudo bem, tô num tempo corrido, tá tudo bem, eu não vou me abrir com aquela pessoa. Mas se for amigo, eu falo tudo que eu tô vivendo. Mando foto, pergunto às meninas que são minhas amigas: tá tudo bem, Raira? Tô aqui descansando, e mando foto descansando. Entende? Porque pra mim, isso é caminhar numa verdade.
A sua missão no dia de hoje é mandar mensagem para alguém e perguntar se essa pessoa está tudo bem. E se ela responder, está tudo bem, graças a Deus, você vai perguntar assim: eu não estou perguntando por educação, eu estou perguntando de verdade, como você está? Entende? Como você está? A sua saúde, a sua casa. Tem alguma coisa que eu possa orar por você? E ali você vai hoje servir alguém, fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Raira, eu sou nova na fé, não tenho hábito de orar, não posso pegar uma carga espiritual de outra pessoa. Eu vou dizer para você assim: então você vai se importar com aquela pessoa e você vai liberar uma palavra sobre ela. E vai dizer: olha, posso compartilhar sua história com alguém que vai orar por você, vou liberar uma palavra para sua vida, deixa ali uma palavra de ânimo, ou abençoa aquela pessoa no dia e fala: olha, eu tô aqui mandando essa mensagem com uma palavra para que você seja forte e corajoso. E aí você vai ver o que Deus vai fazer. Teve um dia que Deus falou comigo assim: você vai enviar palavras hoje no WhatsApp para as pessoas que estão no seu grupo de WhatsApp. E ali eu comecei a mandar a mesma palavra para várias pessoas. E as respostas que eu tive foi: Raira, eu precisava tanto dessa palavra hoje. Raira, eu estava orando a Deus e eu pedi a Deus uma palavra e Deus usou você para confirmar com essa palavra. Gente, e não era uma palavra diferente, uma específica para cada pessoa. Era uma palavra, única palavra. E eu mandei para várias pessoas. Mandei mais para mais de 250 pessoas eu mandei a mesma palavra. E as respostas foram como eu precisava dessa palavra. Entende? Então, quando nós nos posicionamos para interceder por alguém, para fazer a diferença na vida de alguém, nós vamos estar sendo usados por Deus para um livramento, para uma cura, para uma manifestação dele aqui nessa terra. Amém? Eu coloquei aqui que Jonatas é a figura do Espírito Santo e ele veio aqui na vida de Davi como um intercessor, um defensor, um amigo leal. Né? Quem são as vozes que te defendem quando você está ausente? Você tem sido esse tipo de amigo também? Você tem pessoas que intercedem por você quando você está ausente? E você tem sido esse tipo de amigo também? Nesse momento da live eu quero te motivar a ser um amigo melhor, sabe? De se importar de verdade, de estar junto com outras pessoas, tá? Ponto 2. Vamos continuar a leitura. Nós paramos no versículo 7. Davi vai até Saul, né? E ele volta a servir. Houve guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e o derrotou com tamanha fúria, que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez um espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul atirou a lança em direção, mas Davi se desviou da lança que encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Olha o que está acontecendo. Davi volta a servir Saul. Só que Saul, na primeira oportunidade, ele vai tentar matar Davi. E aqui ele foge e ele vai embora porque ele sabia que ele estava correndo risco de vida. No ponto 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. E o título que eu coloquei é: Deus usa o improvável para proteger os seus. Nós vamos ver aqui uma estratégia, tá? Deixa eu só ler um comentário. Raira, bom dia, tudo bem? Diz pra mim o que diz em Atos 16, por favor. Filha, eu não vou parar agora para poder explicar isso, porque vai estar fora do meu contexto. Mas se você quiser, pode me chamar no privado ou me chamar no WhatsApp que a gente fala junto, tá bom? E a gente lê sim. Eu não vou lembrar agora de qual que tá em Atos 16. Mas aí você me chama no privado que a gente conversa sobre, tá bom? Mical vai salvar a vida de Davi. Quem era Mical? Mical era a esposa de Davi aqui agora, filha
de Saul. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo. Quando ele saísse na manhã seguinte, Mical, porém, sua esposa, alertou: se você não fugir esta noite pela manhã, amanhã você estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou na cama, cobriu com cobertor, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prender Davi. Tragam-no aqui, com a cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que a cama havia apenas um ídolo do lar, com almofadas de pelo de cabra na cabeceira. Saul perguntou para Mical: por que você me traiu e deixou o meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar e eu não pude, se eu não ajudasse. Outro cenário, uma estratégia. Saul continua a perseguição dele contra a vida de Davi, e Davi aqui agora é ajudado pela esposa dele, Mical, que fala com ele: olha, meu pai está planejando te matar, se você não for embora agora, amanhã você estará morto. E ali, gente, vai começar agora uma vida de Davi, dele ter que fugir o tempo todo agora. Enquanto Saul está vivo, Davi vai precisar fugir dele. E agora a gente vê essa estratégia. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, ajuda ele na fuga. Deus usa até quem está dentro da casa de Saul para cumprir os seus planos. Mesmo no território inimigo, Deus prepara escape. Não subestime o agir silencioso de Deus nas sombras. Amém? Olha, nós vimos Deus usando uma aliança, um amigo fiel. A gente vê Deus usando Mical, outra filha de Saul, para ajudar Davi a escapar e a manter ele com vida. Então Deus tem os seus meios. Quantas vezes nós vamos questionar e falar: Deus, eu estou passando por tanta circunstância, está sendo tão difícil para mim e eu não vejo uma saída. Eu vou falar para você, Deus usa até mesmo pessoas do território do inimigo para poder te ajudar diante de uma perseguição, diante de uma dificuldade, de uma doença, simplesmente para poder te dar o escape e livrar a sua vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ninguém pode parar os planos de Deus. Foi por isso que eu coloquei o tema dessa live dessa maneira. Ninguém pode parar os planos de Deus. E às vezes você acha que pode, que a falta de um emprego vai parar o plano de Deus de se cumprir na sua vida. A falta de recursos financeiros para fazer uma faculdade, para comprar uma casa, sabe? Nada pode parar os planos de Deus na sua vida, tá? Apegue-se a essa palavra. Nada. Terceiro ponto, nós vamos ler do 18 até o 24. O Espírito Santo frustra os planos do inimigo. Davi, no versículo 18. Assim que Davi escapou e foi para Ramá para encontrar-se com Samuel, e contou-lhe tudo que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado de que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um dos grupos dos profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi para Ramá. Chegou ao grande poço, no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou.
estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar em Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despindo, deitou-se no chão, o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu um ditado popular: acaso Saul também é profeta? Olha aqui, outra vez nós vimos lealdade na amizade de Jonatas e Davi, vemos estratégia, Deus dando estratégia para Mical ajudar Davi a fugir, e agora num terceiro episódio que Saul está tentando matar Davi, a gente vê a soberania de Deus. 3 grupos enviados para matar Davi e os 3 começam a profetizar. E o próprio Saul é vencido pelo poder do Espírito Santo. Ele vai ficar nu e exposto. E isso revela que Deus tem controle até mesmo sobre quem quer nos destruir. Quando Deus está no controle, até o perseguidor profetiza. O Espírito não perde batalha. E o propósito dele é inquebrável. Amém? É lindo isso, né? Ver a soberania de Deus é a coisa mais linda. Saber que Deus não perde controle. Tem uma canção que fala, né? Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Deus, ele não perde o controle de nada. De nada. Então não inquiete o seu coração, sabe? Não deixe a sua alma ficar alvoroçada, sem saber para que lado ir, para onde correr. Quando você se vê cercado pelos inimigos, cercado de palavras de destruição, um cenário de morte caótico, lembra, Deus não perdeu o controle e Ele está te conduzindo em todas as situações da sua vida. Eu queria que vocês anotassem uma frase. Pode escrevê-la nos comentários, você pode escrevê-la no seu caderninho de anotação. A frase é o seguinte: quando você está no centro da vontade de Deus, nenhuma perseguição é maior do que a proteção divina. Nenhuma perseguição é maior do que a proteção divina. Pode ter pessoas que estão sofrendo perseguição no trabalho, né? Perseguição dentro do trabalho, pessoas que ficam te perseguindo, pessoas que ficam te alfinetando o tempo todo, perseguição de pessoas que querem acabar com a sua empresa, pessoas que querem acabar com o seu comércio ou até mesmo destruir o teu chamado. Lembra-se que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nenhuma perseguição vai ser maior do que a proteção divina. Davi não precisa se proteger, sabe? Ele não está precisando aqui guerrear contra Saul. Ele levantou. Deus levanta intercessores, estrategistas, e ali ele vence os inimigos de Davi. Amém? Amém. Posso ler um amém? Eu posso ler um amém? Nenhum dos planos de Deus eles podem ser frustrados. Não sei, nós vamos orar nesse momento, sabe? Nós vamos orar e pedir ao Senhor que faça cair por terra mesmo todos os inimigos que têm se levantado contra a gente. Que Ele faça cair por terra palavras de maldição que foram lançadas. Até mesmo dentro da sua casa, talvez, pode ter familiares que querem a sua destruição. Pessoas que dizem e profetizam que você não vai dar em nada. Pessoas que disseram que você não seria um vencedor, que você não conseguiria ter uma família, que você é uma pessoa difícil, que você não é amado e várias outras coisas mais. Mas saiba que o justo, ele não precisa se justificar. O justo confia plenamente no Senhor e espera a estratégia, a intercessão, a soberania que vem do alto. Amém? Como é difícil viver isso. Realmente não é uma tarefa fácil. Eu fico pensando Davi, o tanto que ele teve que correr. Davi estava em um momento da vida dele cuidando de ovelhas, num pasto
tranquilo, com o coração em paz, e de repente chega ali um profeta que vai levantar e vai ungir ele rei, sem saber para que lado ir. Davi vai um dia entregar comida para os seus irmãos e acaba guerreando contra um gigante. Ele mata o gigante pelo poder de Deus que estava dentro dele, e a partir daquele momento ele vai ficar sofrendo perseguição. O tempo todo, perseguição atrás de perseguição. E agora ele está sem entender. Eu falo que não é fácil. Imagina ficar sofrendo perseguição por algo que você não fez. Talvez esse é o cenário de muitos aqui. Perseguição, dificuldades, diante de um cenário que você não está entendendo. Mas saiba que Deus não perdeu o controle. Quando você está no centro da vontade de Deus, nenhuma perseguição vai ser maior do que a proteção divina. Tá? Tem uma irmãzinha que acordou aqui angustiada, que é a Graziela. Acordei angustiada, estou esperando uma resposta. Amém, Grazi. Que o Senhor traga a resposta que você precisa. Nós vamos interceder também pela sua vida, não só a mim, mas quem quiser também interceder pela vida da Grazi, depois chama ela no direct, ora por ela, você que pode, sabe? Libera uma palavra sobre a vida dela. E nós vamos rompendo, tá? Você que tem participado dessa live e é fiel aqui no nosso grupo, além do grupo geral que eu tenho Enxergando as Escrituras, nós temos um grupo fechado. Esse grupo é mais para as pessoas que são fiéis aqui na live, e é um grupo onde a gente tem falado sobre compartilhado palavra, tem uma palavra profética que é liberada toda segunda-feira, momento de intercessão, de jejum, de agradecimento, tem uma palavra devocional na quarta-feira. Então, se você quer fazer parte desse grupo, você me chama no direct ou no WhatsApp, porque no direct às vezes eu não recebo a mensagem, tá? Mas você pode entrar no link do grupo Enxergando as Escrituras e lá você vai conseguir falar no meu WhatsApp particular, tá bom? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa mesmo germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Papai, nesta manhã eu quero te agradecer por esse momento devocional, pelo Espírito do Senhor que nos conduziu e pela tua graça e bondade sobre nós de nos ensinar aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Eu quero entregar cada um dos teus filhos nas tuas mãos e pedir para que o Senhor guarde e os livre de todo mal. Continua mesmo falando ao coração de cada um dos teus filhos, conduzindo eles no dia de hoje. Eles têm uma tarefa, Pai, que é orar por uma pessoa, que é se importar com um amigo. Então, em nome de Jesus, eu peço, coloque essa pessoa no caminho deles hoje, Pai. Que eles possam mesmo discernir o tempo, o modo de operar todas as coisas. Quero orar em especial pela vida da Grazi, Pai, que acordou hoje tão angustiada e talvez ela nem sabe de onde veio tanta angústia, mas eu creio num Deus soberano que se importa, num Deus que é presente, num Deus que é vivo, e por isso eu clamo ao Senhor nesta manhã, pedindo para que o Senhor traga respostas para a vida da Grazi, que ela possa mesmo ver a soberania do Senhor. Nós queremos interceder, assim como Jonatas intercedeu por Davi, e ali naquele momento Saul não quis mais matar Davi. Nós intercedemos pela vida da Grazi, pedindo ao Senhor que possa mesmo olhar para essa sua filha, Pai, e trazer uma calma, uma paz para o coração dela, traga a alegria, o amor, a benignidade que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo para que o Senhor possa mesmo trazer uma palavra clara. Fala, Pai, com a tua filha, de maneira que ela vai entender. Não fala entre as linhas, Pai, mas fala de uma maneira clara, trazendo discernimento espiritual para ela, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem para que toda esta angústia bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que a Grazi, ela vai fluir diante de tudo que o Senhor já reservou e preparou para ela, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus, mas gostaria de fazer essa oração hoje?
Talvez você entrou na live pela primeira vez e você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. E hoje você quer entregar. Você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Por que fazer essa oração? Porque a palavra de Deus diz que se nós crermos em nosso coração e com nossa boca confessarmos, nós seríamos salvos. É o único caminho de se chegar a Deus. É o único caminho de ter salvação. Se você nunca fez essa oração, talvez você nunca está caminhando na igreja tem muito tempo e nunca fez essa oração. Eu quero te convidar nessa manhã a escrever nos comentários. Eu falo escrever porque é uma maneira de você declarar, né, publicamente que hoje a sua vida ela está rendida ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui? Todo mundo é salvo? Amém. Glória a Jesus. É isso. Todo mundo salvo, salvo, salvo. Eu sou salvo. Amém. Então é isso, turma. Nós vamos ficando por aqui no nosso devocional. Muito obrigado você que ficou até agora. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma poderosa. Que vocês possam mesmo viver a realidade do céu, sendo a diferença aonde vocês estiverem, tá? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê a paz, tá? Um beijo gigante no coração de vocês. Olha, cadê o coraçãozinho? Faz um coraçãozinho. Não quer dar um coraçãozinho? Não quer sair vários corações? Triste. Não quer mais. Instagram não quer deixar coraçãozinho. Te amo, linda. Lila linda. Deus te abençoa, viu? Até semana que vem. Semana que vem não, sexta-feira. Beijo.